Olá, meus amigos, estamos em live. Segunda-feira, 7h20 mais ou menos por aí, e vai ser esse cronograma daqui para frente. 7h20, 7h30, para não ficar tão cansativo as nossas aulas de segunda-feira. Então, mais ou menos as aulas de número 38, se não me falha a memória, vamos dar continuidade, né? Agora é o capítulo 21 do nosso estudo, né? Semanal, segunda-feira. Lembrando a você que o tema dessa aula de hoje é faixa de Gaza. Vamos tocar um pouco nesse assunto e entendemos algumas coisas, alguns detalhes que são bíblicos, na verdade. Entendemos algumas situações. Mas antes de entrarmos no assunto em si, vamos aos poucos fazer uma pequena retrospectiva e vamos caminhando até chegarmos a concluirmos o capítulo de número 21 hoje. Hoje nós concluiremos o capítulo de número 21. Como você já sabe, essa live está sendo transmitida no Facebook, todas as segundas-feiras, a partir das 7h20, 7h30, mais ou menos por aí, neste horário. Mas essa aula, você que é do Kawai, que está vendo os cortes agora, essa aula está na íntegra, no YouTube, @osmundocastro40, com uma hashtag faixa de Gaza. Então acompanhe lá se você quiser essa aula na íntegra. Mas vamos aqui continuarmos, né? Vamos ler algum versículo. Se você lembra bem, nós paramos na aula passada, eu acho que no versículo 4. Mas vamos continuando aqui lendo e repassando alguns pontos, né? Já vamos repassando alguns pontos e já fazendo uma retrospectiva daquilo que já falamos. E quando chegarmos no assunto novo, nós aqui vamos falar. Gênesis capítulo 21, e a partir do primeiro versículo diz assim. Vamos lá então. Deus lembrou-se de Sará conforme dissera. Deus fez Sará conforme falou. Falamos sobre isso na aula passada, que aparentemente uma redundância. Deus dissera e falou e fez conforme falou. Não, mas nós temos o entendimento, né, de que trouxemos na aula passada, que é uma referência que Deus disse: Sará, você vai ficar grávida e você dará à luz, né? Referindo-se pela questão da sua idade, né? Uma questão de saúde, questão da sua idade, que ela ficaria grávida e daria à luz. Um milagre, né? Que era a vida de Yitzhak. Nós lemos também, acho que vimos também na aula passada, que depois que Abraão ora, que alguns versículos antes, né? Capítulo 20, depois que Abraão ora para Avimelech, é que este milagre acontece. Explicamos sobre isso na aula passada, está na playlist. Você pode ir lá ler. Vamos dar continuidade. Versículo 2. Sará concebeu e ela deu à luz um filho, a Abraão, em sua idade avançada. E foi na exata época em que disse-lhe Deus. O que é que esse ponto aqui? Ele é interessante, é curioso, porque quando nós lemos, se não me falha a memória, o capítulo 18, quando Deus aparece a Abraão, aqueles 3 homens, né? Quando ele fala exatamente no momento, na hora em que ele fala para Abraão que ela vai dar à luz, é exatamente o mesmo momento, a mesma hora, o mesmo minuto e o mesmo segundo que ela dará à luz. Isso é muito interessante, né? Versículo 3 diz. Nós vamos começar aqui a partir do versículo 4, vamos adentrar mais um pouco profundo, né? Profundo não, no estudo de hoje, na verdade, em si, né? Mas vamos chegar lá. Abraão deu o nome do seu filho que teve, a quem Sará tinha dado à luz, Yitzhak. Ou seja, já estudamos que Yitzhak vem de Serok, que é rir. E aqui começa, praticamente aqui começa o nosso estudo. Lembrando a você que já está na aula passada, estamos aqui apenas dando uma recapitulada, que Yitzhak
quer dizer, está dizendo que irá rir, mas no futuro. Ou seja, Isaac é o riso do futuro. Qual é esse riso do futuro? É na era messiânica, né? Onde haverá o riso completo. Explicamos na aula passada sobre o riso e tal, está lá mais detalhadamente, mas é Yitzhak. E rirá. As pessoas irão rir. Por quê? Porque Yitzhak ele é o atributo de justiça. E quando a justiça for feita, aí nós podemos rir. Nós vamos explicar aqui que esse rir não está dizendo que nós não, nesse tempo presente, que nós não pudéssemos ser pessoas felizes. Temos que ser pessoas alegres. Aqui refere-se ao riso em que teremos na era messiânica, onde o Mashiach, o Messias, né, vai estar conosco, né, ou nós estaremos com ele. Então, esse se refere a isso, a um riso que virá, ou seja, uma luz, uma esperança que nasce agora. Por isso o nome Yitzhak, que virá, que vem de riso. O versículo 4. Abraão circuncidou seu filho Yitzhak com 8 dias de idade, como Deus lhe tinha ordenado. Aqui é um ponto interessante que fala sobre a circuncisão. Como já lemos sobre a ordenança, explicamos também que, de maneira literal e de maneira simples, né? Porque nós buscamos sempre mais aqui. Há pontos aqui que nós temos que, para entendermos, temos que nos aprofundar um pouco. Mas o foco principal é sempre o literal, o mais simples de se entender, o básico, né? Podemos dizer assim. E a circuncisão, nós vimos em aulas passadas, que a circuncisão de Abraão, quando ele estava aos 99 anos de idade, era a marca de quem seria o herdeiro da terra. Mas lá nós explicamos também que houve aí surgiu algum problema porque Ismael, que no caso são os árabes, também é circuncidado. Mas está bem explicado nas aulas anteriores, agora não lembro qual foi a aula agora, mas está na playlist, ele está bem explicado. Mas Abraão ele foi circuncidado aos 99 anos de idade. Nós temos aqui o Guimário Severino, está assistindo. Muito obrigado, meu querido, por estar conosco. Tá, Abraão foi circuncidado aos 99 anos de idade. Ismael, que é Ismael, né? Foi circuncidado com 13, e tudo isso traz um significado que nós vamos entender. Yitzhak foi circuncidado com 8 dias. Abraão foi circuncidado com 99 anos porque já estava na sua plenitude, né? Já bem vivido, aos 100 anos de idade. Sem contar também que a sua força, o seu vigor, né? Vamos falar assim, sua força hormonal, sua virilidade, vamos dizer assim, já não era mais a mesma, já aos 100 anos de idade, né? Praticamente aos 100 anos de idade. E ele faz a circuncisão, é claro que doeu, claro que inflamou. É ser humano comum, ser humano normal. Agora, no caso de Ismael, cadê? Verisse toda sua força, mas não era mesmo. Tá, Ismael foi aos 13 anos, ou seja, no auge da puberdade, foi onde foi a sua circuncisão. Ele tinha 13 anos de idade, estava no auge da sua puberdade. E na ocasião nós também falamos que nessa questão do islamismo, sobre a circuncisão, segundo a ótica do Islã, o Islã ensina que o desejo natural é reprimido por Deus, que esse desejo natural do ser humano ele é reprimido por Deus, né? Esse é o significado e o entendimento através da circuncisão para Ismael aos 13 anos de idade. Quer dizer,
no auge de toda a sua virilidade, né, da sua puberdade, seus hormônios estão a todo vapor aos 13 anos, né, aos 13 anos de idade, sua adolescência, e isso traz a eles o entendimento de que a circuncisão para eles é como se Deus inibisse ou reprimisse os desejos humanos, os desejos naturais, né, que todo homem e toda mulher tem. E eles vão até muito mais além, que no caso aqui também até usam, as mulheres usam aquela, acho que se chama burca também, cobre o seu rosto, que é para não causar algum desejo, enfim. Então essa é a ótica do Islã. Também um ponto interessante que tem uma frase que diz o seguinte: aquilo que você quer no mundo vindouro, para o mundo vindouro, é o que você é agora. Exatamente. Essa é uma frase, eu acredito que uma frase muito assertiva, porque qual é o foco? Se o seu foco no mundo vindouro você vai ter não sei quantas virgens, né, para você ali, no seu deleite, isso quer dizer que na sua época, né, agora, na época que nós vivemos, é isso que você realmente quer e deseja no seu coração. Tanto que essa frase ela é bem assertiva, que é aquilo que você quer para o mundo vindouro é o que você é agora. Ela é bem assertiva porque quando eu, por exemplo, eu ou você, queremos que venha logo o Cristo, né, o Mashiach, o Messias, Yeshua, para que tenhamos paz. Geralmente, normalmente, de modo, não vou dizer aqui em modo geral, porque sempre há suas exceções, é porque sempre estamos em guerra. Não necessariamente uma tribulação com outros, mas aquela guerra interna entre nós e nós mesmos. Por isso, desejamos que venha o Messias para que, enfim, tenhamos paz. Aqueles que se enveredam pelo caminho das ruas de ouro e o muro de cristal, sua mente, atualmente agora, podemos dizer, é mais que material, né? Está focado em riquezas. Rua de ouro, muro de cristal, rua de ouro, enfim. Essa é a questão. Essa frase ela é muito assertiva, que quando ela diz que aquilo que eu quero para o mundo vindouro é aquilo que eu sou agora. Ou seja, o seu desejo, quando alguém pergunta para você, quando o Messias voltar, Cristo voltar, Jesus voltar, qual é o seu desejo lá de estar no céu? Então aquilo que você vai expressar é aquilo exatamente que você é agora. Se você é uma pessoa que tem uma forte guerra contra você mesmo, contra a sua carne, o seu espírito, seus instintos, então você vai dizer que vai querer justiça e santidade para a sua alma, paz, enfim, né? Então, nesse ponto, é muito assertivo. Tá, e vamos prosseguir. A outra circuncisão foi de Yitzhak, né? Yitzhak já nasceu com essa característica de santidade, na verdade. Ou seja, quando Abraão viveu toda uma vida aos 100 anos e se circuncidou aos 100 anos, Ismael, trazendo aqui uma representatividade de uma força de vontade de tentar suprimir os desejos carnais, né? Traz esse significado, porque Abraão foi um mandado de Deus, mas Ismael foi de livre e espontânea vontade. Não disse eu quero fazer e pronto, né? Mesmo que haja alguma influência de Abraão, não se pode negar, mas ele quis fazer. Então ele tem ali vamos dizer, esse ponto a mais para Ismael, né? Lembrando a você que quando me refiro a Ismael, estou me referindo aos que hoje não são mais os árabes, né? Os árabes de hoje, na verdade, não são os mesmos árabes descendentes de Ismael. Houve uma grande mistura, né? Não são mais 100% ismaelitas, né?
Yitzhak foi com 8 dias de vida, ou seja, nem terá 8 dias, ou seja, a sua personalidade, a sua característica ainda nem tinha se formado com 8 dias de vida. Só que ele sabia fazer era sujar a fralda e comer e dormir. Então ele já nasce com essa característica de santidade. Vamos prosseguir. Esse é o versículo 4. O versículo 5 ele diz da seguinte forma. Abraão tinha 100 anos de idade quando seu filho Isaac nasceu. Versículo 6 diz a seguinte forma. Aqui foi onde nós paramos na aula passada. Versículo 6. Vamos aqui trazer mais um entendimento, porque foi coisa rápida e já estava no fim do vídeo. Irmão José Batista, Pai do Senhor, meu amado. Vamos lá. Gênesis capítulo 21, versículo 6, quem quiser acompanhar. Diz assim, Sara disse, Deus deu-me riso, e todos os que ouvirem se alegrarão comigo. Ou seja, a esperança do Messias, de Cristo, do mundo vindouro, ou seja, ele deu o riso. Ou seja, Deus me deu um riso, ou seja, e todo mundo, aqui está dizendo aqui, todo mundo, e todos que ouvirem se alegrarão comigo. Todos que ouvirem dessa esperança que veio através do ventre de Sarai, se alegrará. Por que se alegrará? Porque nos vem o entendimento de que nós estamos vendo aqui como se nós fazemos de conta aqui que nós nunca lemos a Bíblia na vida. Então nós temos que ter essa percepção. Esse é o entendimento que ela quer passar. Como se nós nunca houvéssemos lido e se nós nunca houvéssemos falado do Mashiach, do Messias. Então todos se alegrarão, porque vai vir um riso futuro. Ou seja, tem uma esperança de alegria no mundo vindouro, que é o Messias. Então esse é o motivo. Todos se alegrarão, porque a vinda de Isaac traz a esperança de que o Mashiach vai vir, o Messias vai vir, Cristo vai vir. Essa é um dos significados fortes do nome Yitzhak. E rirá no futuro, que você vai rir no futuro, na era messiânica. E o interessante que fala que é em Yitzhak, não é de Yitzhak, ou seja, se fosse de Yitzhak, já seria a era messiânica, ou seja, o filho de Yitzhak seria o Messias, mas diz não, é em Yitzhak, ou seja, vai vir da descendência de Yitzhak. Então por isso ela fala, olha, quem ouvir agora, ele vai se alegrar, porque Deus me deu o riso, ou seja, uma esperança. Eu posso estar na minha tribulação aqui no momento, mas eu sei que um dia eu vou, como dizem em Provérbios, a minha boca vai se encher de riso, referindo-se à era messiânica. Prosseguindo, versículo 7. O versículo 7 diz assim. Ela disse, quem poderia sequer sugerir a Abraão que Sara amamentaria filhos? Ou seja, quem iria um dia sugerir para Abraão, cara, não desiste não. Vai dar tudo certo. Ninguém nem sugeria esta ideia para Abraão. E é isso muitas das vezes que acontece conosco. Às vezes estamos numa situação que as pessoas dão uma olhada assim, reparam assim, e não tem nenhuma perspectiva de sugerir uma palavra para você que você vai conseguir, não vai dar certo, cara. Foi aquilo que Sara disse, olha, ninguém nem sugeria uma hipótese, ninguém falava nem uma hipótese do que iria acontecer, do milagre que ia acontecer. E por isso ela estava alegre naquele momento. Hoje,
muitas pessoas, né, como diz as Escrituras, que o amor de muitos, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Muitos hoje nem cogitam, nem sugerem que um dia Cristo voltará. Mas esse milagre vai acontecer. Então, essas as palavras de Sarai. E nós vemos também na aula passada sobre a questão de Sarai amamentaria filhos, ou seja, no plural, ela teve só um. E Deus disse que ela teria apenas um. Mas aí ela fala que amamentaria filhos. O que é o entendimento que traz? Traz um entendimento aqui, vou trazer aqui um entendimento da tradição judaica que diz que os seios de Sará começou a sair bastante leite. E ela começou a amamentar não só Isaac não dava conta, mas os outros, né? Outros filhos, amamentaria filhos. Das servas, algumas pessoas que estavam passando de viagem chegavam lá e Sara os amamentava. Amamentaria filhos, ela está dizendo claramente, amamentaria filhos, ela estava amamentando filhos. E ela só tinha Isaac. Como amamentar filhos no plural? Nós falamos também sobre essa questão de amamentar, que está ligada diretamente ao leite, né, o leite materno, porque o leite ele é a prova de bondade e doação maior que uma pessoa pode ter com outra. Ou seja, ela está doando de si, do seu íntimo, do seu DNA. O leite ele é o DNA da mulher, né? Então ela está doando de si, uma bondade extrema. Por isso nós também explicamos que nas aulas anteriores que quando Deus disse que você vai para uma terra que mana leite e mel, ou seja, mana bondade e doação, tanto o leite materno quanto o mel, ambos os dois, né, tanto a abelha quanto o animal ou a pessoa, ela está doando de si, do seu próprio DNA, da sua genética, né, está doando de si. Então isso é uma prova de doação, de bondade ao extremo. Por isso a terra que emana leite e mel, pois será doado de Israel a vida, né, que nós hoje ensinamos, pregamos, que é o Cristo, né, o Messias. Mas aqui tem um ponto interessante também que nós vamos chegar para frente, né? Vamos aqui, não vamos entrar muito nessa questão de doação de si, porque já falamos um pouco na aula passada. O versículo 8 diz, versículo 8 diz, a criança cresceu e foi desmamada, e Abraão fez uma grande festa no dia que Isaac foi desmamado. Qual é o entendimento aqui? O entendimento aqui ele é muito simples. Foi desmamado, ou seja, acho que eu escrevi alguma coisa que tá isso. Aqui eu escrevi um trecho aqui somente para lembrar. Ser desmamado, ou seja, alguém que depende de algo até ter capacidade de se manter sozinha. Ou seja, o desmame ele é dado somente enquanto a criança ela é incapaz, né? Incapaz de se manter e de se nutrir sozinha. E esse é o entendimento que traz. Que ao fazermos bondade, ao fazermos uma caridade, a caridade ela tem que ser ao ponto de que a pessoa que recebe essa bondade da nossa parte não seja subjugada por aquilo que nós fazemos. Como assim? A bondade que eu faço para alguém, ela tem que chegar a um ponto, a um limite, né? Estamos falando aqui de algo extremo. Ao ponto, ao limite de que depois que ela recebe essa bondade, essa doação, né, essa caridade, ela consiga se reerguer e caminhar com seus próprios pés. Este é o sentido da bondade. De maneira nenhuma,
você pode cogitar em passar na sua mente e no seu coração fazer algo somente para manter aquela pessoa ali presa podemos dizer, a sua caridade, né? Isso é totalmente errado. Quando a pessoa ela é desmamada, ou seja, ela já é autossuficiente, ela já consegue caminhar sozinha, ela já consegue, vamos supor, você conseguiu um trabalho para ela, agora, olha, eu consegui um trabalho para você, lhe ajudei no que eu pude, mas aqui está o trabalho em suas mãos. Daqui para frente você não depende mais de ninguém, é sua força de vontade, o seu caráter e a sua vontade de vencer. É mais ou menos neste sentido, ou seja, esse é o desmame, diz Isaac. Isaac, você não precisa mais do leite da sua mãe. Você, podemos que se dizer, é autossuficiente e pode andar com seus próprios pés. Este é o sentido, na verdade, que eu quero trazer. Quando nós fazemos algo para alguém, ele tem que ser ao nível de que essa pessoa não precise mais, vamos dizer assim, não precise mais da minha ajuda, ou seja, que ela consiga andar com seus próprios pés a partir da ajuda que eu dei a ela. E de maneira nenhuma eu devo cogitar a ideia de ajudar com migalhas uma pessoa para sempre manter ela por perto. Isso é totalmente errado. Totalmente errado. Você ajudar uma pessoa com pouquinho, mas não, vou dar um pouquinho que é para ele voltar de novo. Ou seja, isso é um absurdo, um pensamento egoísta, um entendimento egoísta do que é a bondade. Né? Esse é o conceito que quer trazer aqui sobre desmamar Isaac, ou seja, você ajuda um indivíduo ao ponto de que, a partir daquela ajuda, ele consiga se reerguer e caminhar com os seus próprios pés. O que nós vemos no sentido aqui, me veio agora na mente, pessoas que procuram terapeutas, psicólogos, psiquiatras, eles procuram porque eles querem uma ajuda para caminhar sozinho, com seus próprios pés. Mas não sei como é que funciona o sistema. Não estou dizendo aqui para que você não procure, estou apenas aqui tecendo um comentário. Mas os estudos, eles são aplicados de uma forma que você tem que se manter dependente daquela terapia, daquele psicólogo, então, enfim, você continua se mantendo preso naquele favor que inclusive você paga do seu bolso, né? Então, o Messias, Jesus, ele vem trazer esta liberdade de bondade para que você possa se libertar e caminhar com seus próprios pés e ajudar outras pessoas, porque esse é o real sentido da bondade, da caridade, né? Da ajuda. Quando você recebe uma ajuda, quando você fica de pé, você ajuda outro a se levantar também. Esse é o sentido, se vamos dizer, mais amplo. Vamos prosseguir na leitura, né? Senão nós vamos estourar o tempo e nós chegaremos aonde nós planejamos, né? Não acabaremos o capítulo, né? A ideia é acabar o capítulo para entrarmos no capítulo 22, que, olha, tá muito profundo, muito bom o capítulo 22. O capítulo 22, podemos dizer assim, que ele é o ápice da trajetória de Abraham. É o capítulo 22, vamos chegar lá. Vamos lá então, versículo 9. Aqui nós falamos aqui que teve aquele desentendimento, né, de Sarai, né? Veja bem, ó. Sarai viu que o filho de Hagar tinha dado a luz para Abraão, se pervertera. Na aula passada nós explicamos que a palavra no original não está perverter, está mitzarek. Mitzarek, eu tenho aqui, mitzarek é rindo, né? Que está rindo. Ela observou que está rindo. E nós trouxemos o conceito de
de júbilo, trouxemos o conceito de alegria, explicamos, fizemos até uma comparação com um copo de água e fizemos um conceito de estar alegre, né, que seria no mundo vindouro, ou seja, um riso sem limite, estar rindo sem limite. Aqui eu trouxe alguns pontos para nós entendermos. O primeiro ponto é que, como Ismael vê Yitzhak na festa do que seu pai está organizando para desmame, ele não aceita Yitzhak como o primogênito, porque a simples existência de Yitzhak já tira a primogenitura de Ismael. Você vai observar na Bíblia Sagrada que esse texto fala de Ismael. Em toda aquilo que nós lemos, vamos ver história de Ismael também mais para frente, mas nunca há um diálogo entre Ismael e Yitzhak. Nunca há esse diálogo, ou seja, Ismael não considera, os árabes, no caso hoje em dia são os árabes, não considera a existência da descendência de Yitzhak, não é o primogênito para ele. Se ele simplesmente se dirigir a palavra a Yitzhak, ele está, nem que seja por ofensa, se ele falar uma ofensa para Yitzhak, ele está concordando que Yitzhak existe. E ele não concorda que Yitzhak venha a ser o primogênito. Você vai observar, até hoje em dia, que quando os árabes atacam, quando o povo de Israel ataca os árabes, né? Agora vemos no Irã, veja o que é que você vê explicitamente nas reportagens. Israel ataca redutos militares, onde há algum líder militar, algum terrorista e tal, são pontos específicos. Já o Irã não. O Irã, que são os árabes, né? Quando eles lançam os mísseis para Israel, eles lançam a ermo. Por quê? Porque para eles tanto faz, não há existência do povo de Israel, então se ninguém existe ali, eu joguei míssil lá naquela terra lá, pegar e quem quiser pegar, que pegue. Não existe ninguém lá para nós. Nega a existência do Estado de Israel. Um é desses motivos. No caso, esse seria, no caso, a raiz, né? Podemos dizer assim, a raiz disso. Mas voltando ao assunto, né? Tá. A palavra mitzarek que nós lemos, né? Está rindo, ela está conjugada no presente. Nós estudamos sobre isso. Está conformado com esse mundo, do jeito que está. Ou seja, está bom do jeito que está aqui. Está perfeito. Não precisa de um Yitzhak para nos trazer esperança que um dia virá o Messias, que um dia virá o Cristo, buscar o seu povo. Aqui está perfeito, aqui está bom. Esse é o entendimento conceitual de que Ismael estava sorrindo, porque para ele ali estava não havia necessidade de um Yitzhak, de uma esperança, de um riso vindouro. Aqui está bom, está perfeito. Ou seja, o riso ele é descontrolado. Mitzarek fala de uma pessoa que está constantemente rindo agora, rindo de tudo, um risonho, um tirador de sarro, ou seja, tudo para ele é motivo de graça. Ele está sempre rindo. Isso o que quer dizer? No presente. Isso não quer dizer uma coisa importante, que nós não podemos rir, não é isso. Nós já falamos na aula passada sobre o júbilo e sobre a alegria. Até mesmo porque nós devemos ser alegres. Até mesmo porque a única maneira de se chegar a Deus e Deus ouvir a sua oração é se você estiver alegre. Se você estiver deprimido, Deus não ouve a sua oração. Já estudamos sobre isso em aulas passadas, né? Ou seja, para que Deus ouça a sua oração, você tem que estar alegre.
Porque a alegria é a... Vimos sobre o júbilo, né? Que o júbilo é aquele copo que está seco, mas nós temos a esperança que ele vai encher. E a alegria é quando o copo está cheio, pronto, aqui está cheio. Então eu sei, eu tive o júbilo que eu sabia que ia encher, agora ele está cheio. Ou seja, eu tenho confiança de que o copo vai encher. E quando ele encher, eu estarei alegre. Ou seja, em outras palavras, a alegria ela tem que estar sempre conosco. Já que no caso de Ismael, ele estava rindo do que está acontecendo no momento. Ou seja, esse riso aqui de Ismael, ele traz um sentido de gargalhar, né? Sem limites, né? Não há limites, porque quando você ri desesperadamente, sem limites, você perde o temor a Deus. Você começa a buscar, quando você está rindo demais ali, você sai da sua concentração em Deus e de repente você se envolveu naquela gargalhada e todo mundo rindo. Um exemplo de uma piada, né? Aí você pega e fala uma piada, vamos dizer, indecente, imoral, e você se envolveu naquela piada, naquele riso, e de repente você conta uma mais cabeluda ainda. Ou seja, você perde o temor a Deus, porque você se envolve naquele riso, porque ele é sem limite. Ele transcende a sua consciência, a sua concentração em Deus. É neste sentido que ele estava rindo. No caso aqui que falando aqui sobre relações ilícitas, né? Começa a dar risada e já conta o caso que você ouviu falar de alguém que trai o ciclano e dá risada e se envolve na risada. Alguém conta uma piada sobre o assunto, você já embala com outra e já conta uma piada ali. Então é neste sentido de riso. Riso de Ismael, ele era neste sentido. Por isso, Sará, quando viu ele rindo, ela manda esse rapaz aí sair de casa, que aqui em casa não é essa situação. E tem outro detalhe também na questão de as pessoas que procuram este riso, procuram essa alegria, aí vão cheirar alguma substância, vão fumar alguma substância, né? Vão beber algo, ou seja, para tentar transbordar essa alegria, para que essa alegria seja sem limites. Então ela vai procurar todas essas coisas. E por isso Sará repreende ali naquele momento e fala que para que Abraão mande Hagar embora. Outro detalhe também é a questão de também ter esse riso, ele é envolvido também com assassinato. Ou seja, esse riso de Ismael, ele traz essas duas características. Tanto de relações proibidas, ilícitas, né? Nós acabamos de citar um exemplo, quanto a idolatria, ou seja, alguém que cheira alguma coisa, que fuma, que bebe, isso é uma idolatria porque deixa de confiar que Deus é o que pode nos trazer alegria e felicidade e busca em outras coisas, ou seja, a fonte de alegria é Deus, e quando eu deixo a fonte de alegria para buscar em bebida, em drogas, enfim, ou seja, estou praticando idolatria, estou abandonando a fonte de alegria e procurando caminhos secundários. Então, é idolatria. E na questão também de assassinato. Você vai observar, não sei se você já viu algum psicopata no julgamento ali que mata uma pessoa e daí a pouco ele dá aquela risada. Tivemos um caso, né? Charles Kirk, eu acho que é. Pessoas rindo da situação, extremamente psicopatas. Era disso que Sará não queria que estivesse em volta do seu filho Isaac. Este risco do assassinato, da idolatria, essas coisas que trazem esse tipo de alegria, esse tipo de riso. Então era neste sentido que Sará estava
mandou que Abraão expulsasse Ismael. Tá, se você escrever mais alguma outra coisa. Ah, tá. Isso. É que nós aqui explicamos, né? Ele ainda não tinha cometido esses atos, porque ainda estava na casa de Abraão. Ou seja, aquilo que nós dissemos nesses três sentidos: assassinato, idolatria e relações ilícitas. Se você vai lembrar dos nossos estudos anteriores, lá para trás mesmo, acho que na aula 8 ou 7, não, acho que bem mais, quase 10, foram os motivos da destruição, devastação da humanidade pelo dilúvio. Assassinato, idolatria e relações proibidas. A mesma coisa aqui com Ismael, ou seja, ele ri com isso. E nós vamos ver um pouco mais para frente que Ismael tem três fases, na verdade, né? Aqui nós temos duas. Vamos apresentar aqui as três fases de Ismael, ou seja, as três fases do povo árabe. E tem uma terceira, vamos ver um pouco mais para frente, que é a do arrependimento. Mas nessas duas primeiras fases, a fase é o seguinte: aqui Sará detecta essas três tipos de abominações e pecados no sorriso de Ismael. Mas quando ele sai da casa de Abraão e vira arqueiro, vira caçador, os árabes praticam essas três práticas: tanto o assassinato, quanto a idolatria e quanto relações proibidas, relações ilícitas. Eles praticam isso. A segunda fase é quando, acho que é Maomé, o profeta Maomé, alguém deve conhecer a história melhor que eu e tal, aí funda o islamismo, que no caso, a primeira fase é fora da casa de Abraão. Você pode até fazer essas coisas, mas não na casa de Abraão. Quando ele está fora, no deserto, uma terra sem lei, aí ele pratica essas coisas. Então é a primeira frase. Fora da casa de Abraão. Quando Maomé e tal, alguém deve conhecer a história aí, pesquisar, é proibido todas essas três coisas, ou seja, é um retorno à casa de Abraão. Não é um arrependimento? Não, mas é um retorno aos princípios e aos conceitos de Abraão, para não matar, não manter relações proibidas e não cometer idolatria. Então, são três fases do povo árabe, né, de Ismael. A outra vamos ver um pouco mais para frente. Então, vamos continuar a leitura, que o versículo 10 ele é muito importante. Veja. O versículo 10 diz. Versículo 10, tá. Sará agora vai falar para Abraão, ó. Ela disse a Abraão: expulsa esta serva juntamente com seu filho, pois o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Ou seja, se é Ismael que está rindo, então por que ela disse expulsa essa serva? Porque vamos fazer uma conta aqui rápida, que Ismael já não era mais nenhuma criancinha. Nós lemos nos nossos estudos que Ismael nasce quando Abraão está escrito na Bíblia, né? 86 anos de idade. Quando Isaac nasce com 100, Abraão está com 100 anos, ou seja, de 86 a 100 dá 14 anos. Então, quando Isaac nasce, Ismael está com 14 anos, certo? Para desmamar, vamos ali, acho que 2. Se for 2 anos, são 16 anos. Se desmamou com 3 anos, então são 17 anos. Não é mais nenhuma criança. Isso é interessante e nós vamos ver um pouco para frente a respeito disso. E por que ela disse, ó, expulsa a serva? É porque, segundo a tradição, Ismael não falou de si mesmo essas coisas, né? Não riu de si mesmo essas coisas. Sobre a primogenitura. Falamos sobre isso na aula passada, que
Hagar, porque foi Hagar que estava introduzindo essa ideologia no seu filho. Era Hagar que estava introduzindo. Ela dizia para Ismael, olha, você que é o primogênito, você nasceu de Abraão. Esse aí que está sendo desmamado, que nasceu, olha lá, não sei se é de Abraão não, porque Abraão estava com 100 anos, eles nunca tiveram filho. Na época em que Avimelech toma Sara, ela aparece grávida, não sei se essa menina é de Abraão não, hein? Então ela começou a implantar essa ideologia em Ismael. E, segundo a tradição, no meio do banquete, ele estava com essa perversidade, dando risada, dizendo, olha, esse daí que é o primogênito? É claro que não. E contava essa história, né? Esse caso aí, porque aconteceu isso, aquilo, outro e tal. Não tem nem como esse daí ser o primogênito. O primogênito sou eu. E Sara viu Hagar fazendo isso. Então ela diz, olha, expulsa essa tua serva. Aí como a serva vai sair, então o filho automaticamente vai acompanhar ela. Mas quem foi expulso foi foi Hagar. Hagar foi expulsa. Aí o filho, consequentemente, teria que acompanhar. Mas aqui a leitura diz, olha, Sara viu o filho, 10, né? E ela disse a Abraão, expulsa esta serva juntamente com o seu filho. E aqui ela vai sair, que o filho dela também acompanhe ela, né? Expulsa ela. O versículo 11 diz assim. Versículo 11. E foi mal aos olhos de Abraão a respeito do seu filho. Ou seja, cara, foram 17 anos de convívio. Abraão amava Ismael. Porque Ismael, ele era, no sentido de que que Abraão tinha o objetivo de ser cosmopolita, não ter fixação na terra aqui, né? Um território para si, herdar um território porque ele queria sempre falar de Deus aqui e acolá, e Deus disse, não, o seu negócio é geopolítica, é Israel, quero um país, uma nação, num lugar. Para Ismael, por isso ele diz, olha, para Isaac vai ser a terra prometida, já estudamos sobre isso, e Ismael vai ser uma grande multidão, ou seja, ele só vai multiplicar, não tem interesse nenhum em terra. Você não vê Ismael brigando, os árabes brigando por possessão de terra. Não, ele não está nem aí. Ele não quer nem saber. O que ele quer é destruir Israel, né? Que Israel deixe de existir. Esse é o objetivo dele. Ele não está nem aí para a terra. Ismael não está nem ligando para a terra. O negócio dele é gente, é pessoas. Ele é cosmopolita. Então foram 17 anos ensinando uma pessoa. Você ensina o seu pupilo durante 17 anos e não, esse que vai dar certo. De repente a mulher manda ele embora. Aqui tem um ponto importante, o versículo 12. Observe aqui o versículo 12, que diz da seguinte forma. Versículo 12 diz: Deus disse a Abraão, não se aborreça por causa do menino e sua serva. Faz tudo o que Sara disser. Escute sua voz, porque seus descendentes virão de Isaac. Ou seja, Deus disse novamente para Abraão, Abraão, a tua descendência ela vai vir de Isaac, não é de Ismael. É o que ele diz aqui, ó, Abraão. O que nós lemos em acho que duas ou três aulas anteriores, que Deus dá testemunho de que Abraão é profeta. Olha, não, 2 aulas atrás, achei, não falei a memória. Abraão é profeta. Deus declarando que Abraão é profeta. E agora ele diz para Abraão escutar a voz de Sara. Ou seja, o que é que nós aprendemos aqui, o nosso entendimento? O nosso entendimento aqui é que o nível o que nós conseguimos aprender aqui, que o nível de profecia de Sara é muito mais elevado do que o de Abraão. Porque aquele a quem Deus chama de profeta, ele diz, olha, escuta a voz da tua mulher, de Sara. O que ela falar,
está falado. Então, aqui nós temos esse entendimento que Sará também era uma profeta e, pelo que nós lemos nas escrituras aqui, entendemos que o nível dela de profecia era muito maior do que o de Abraão, ao ponto de que nós acabamos de ler que ela viu ele rindo e teve todo esse entendimento do que seria o riso de Ismael. Versículo 13. Versículo 13 diz: Contudo, eu também farei uma grande nação do seu filho, da serva, pois ele é seu descendente, ou seja, não há promessa de que vai dar um pedaço da terra para ele, não. Até mesmo porque, no contexto histórico, o povo árabe, Ismael, nunca se preocupou com terra. O negócio dele o problema dele é com Israel. Disse que vai ser uma grande nação, ou seja, só a profecia que foi dito, que nós já estudamos aulas passadas, que só sobre a multiplicação, queria se multiplicar. O versículo 14, né? O versículo 14 diz: Agora aqui é muito interessante, observe, você vai observar que Abraão levantou de manhã cedo, pela manhã, ele tomou pão e um odre de água e deu a Agar, colocando sobre o seu ombro e o menino. Depois vamos falar sobre isso, aqui é um ponto. E ele despediu e ela vagou a esmo no deserto de Beersheba. Ou seja, é o versículo 15. Aqui, ó. Essa parte do versículo 14, ela segue num paralelo com o capítulo 22 que nós iremos ler, nós iremos estudar na próxima segunda-feira, que é capítulo 22. Vou procurar aqui para não sair da marcação. Que é Gênesis 22, veja. É o mesmo paralelo, quase que idêntico. Veja, versículo 3. Então levantou Abraão de manhã, de madrugada, pôs a sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia também ele estava vagueando, né, andando a ermo também, no terceiro dia, então, enfim. É um paralelismo interessante, porque você vai observar aqui na leitura que nós vamos fazermos, né? Vamos aqui fazer esse primeiro comentário, que eles também levantam de manhã cedo, bota o odre de água e tal, e ela sai. Também tem um arbusto, ela deixa o menino lá para morrer. E tem um arbusto, no aí vai ter a água, assim no arbusto aparece também o cordeiro. Cara, é um paralelismo incrível. Tem um cordeiro, deixa o menino lá para morrer, Hagar que deixa, né? E Isaac vai matar o seu filho, né? Em sacrifício, né? Então, há um paralelo aqui interessantíssimo entre essa passagem e o capítulo 22, que nós iremos ler. Na medida que nós formos lendo também, nós vamos relembrando, né? Vamos prosseguir, tá? Versículo 14, vamos ver se tem algum ponto que nós deixamos passar, mas eu acredito que não. Vamos ver se tem algum ponto aqui interessante. 14, né? Abraão levantou de manhã cedo, pela manhã, ele tomou pão, um odre de água e deu a Hagar. Aqui ela tem um ponto interessante, veja. Colocando sobre o ombro e o menino, ou seja, ele colocou o odre de água e o pão sobre o ombro dela e o menino também colocou. Mas espera aí, esse menino já tem 17 anos de idade. Estava andando aqui nós chamamos aqui no Nordeste é tum-tum, subiu no tum-tum de Hagar e sairá eu no deserto. Mas por quê? Segundo a tradição aqui, ele estava doente, né? Ele havia adoecido na ocasião, como
Sará manda ele embora, ele dorme à noite, ele adoece e chega lá, o menino tá com febre, tá jururu e dá o pão, o odre e bota ele nas costas dela. E ela sai com ele aqui no tum-tum e sai andando a ermo. Deus sabe pra onde, né? Vamos lá, versículo é 14, né? Versículo 14. É o 14. Isso, no ombro e o menino. E ele a despediu. E ela vagueou a esmo, ou seja, perdida no deserto de Beersheba. Ou seja, ela saiu andando aí sem rumo, né? Saiu da casa de Abraão e saiu andando aí. Não sabia muito bem para onde ia, não. Mas foi, né? Versículo 15. A água acabou. A água acabou no odre e ela largou o menino sobre o arbusto, né? Falamos sobre o arbusto, também tem um arbusto lá no capítulo 22, que é onde aparece justamente o cordeiro. E ela largou o menino no arbusto. Veja bem que chama ele sempre de menino, né? Por que não chama rapaz? Isso é porque o tratamento que ela tinha com ele era de um menino mimado, né? Era Ismael. Chama ele sempre de meu menino. O menino dela tinha 17 anos de idade. Meu menino, quer dizer, era um jovem que cresceu mimado aos cuidados do pai, que ensinava ele o que era certo, o que era errado, o que era Abraão, e mimado pela mãe, né? Porque qual era a esperança? A esperança, assim como ela não conseguiu o lugar de Sará quando ela estava grávida, talvez ela pense consigo agora, o meu filho vai conseguir a primogenitura. Quando nasce Isaac, aí ele já não vai ser mais o primogênito, né? Porque nasceu Isaac, ou seja, a simples existência de Isaac tira completamente a primogenitura de Ismael. E isso é independente que se Isaac seja bom, se seja mau, se cumpra mandamento, se não cumpra, é independente. O nascimento de Isaac, o fato de Isaac nascer, já tira, o fato da existência de Isaac, já tira a primogenitura de Ismael. E o que ela faz? Versículo 15, que Ismael estava doente, né? Versículo 15. Por isso a água acabou logo, porque quem está com sede, né, com febril, ele toma bastante água. Então, por esse motivo, a água deve ter acabado, né? O 16. Ela afastou-se e sentou em frente a ela, à distância de um lançamento de arco, e ela disse, que eu não veja a morte do menino. E ela sentou-se afastada dele e chorou alto. Ela chorou alto, ela afasta do menino e chorou alto, ou seja, ela não queria nenhum vínculo emocional naquele momento com a morte do seu filho, segundo ela imaginou em seu coração. Mas que mãe, vendo seu filho num leito de enfermidade ou padecendo já a ponto de perder a vida, vai abandonar o filho, né? Quer dizer, enquanto ele está na casa de Abraão, quando há a possibilidade de a possibilidade de ele ter a primogenitura, eu estou do lado dele. Agora que ele está doente, vou deixar ele lá que eu não posso ver ele morrer. E ela chorou, né? Chorou alto. Não posso dizer aqui que foram lágrimas de crocodilo, mas quem sabe passava em sua cabeça. Mas o certo é que não é normal que uma mãe deixe ali o seu filho no momento que mais precisa dela, né? Na verdade, mesmo não sendo uma criança, mas é um filho, está enfermo. Qual seria podemos dizer o correto, né? É que a mãe esteja sempre ali do lado do seu filho. Deixa eu dar uma observada aqui no horário. Não, estamos bem de hora, né? Não vai demorar mais muito, não. Então, essa é a questão. Aqui temos um outro ponto importante. Versículo 17, ele diz o seguinte: Deus ouviu o menino chorando, e o anjo de Deus chamou Agar do céu, e ele disse: O que há, Agar?
não temas, Deus ouviu a voz do menino lá onde ele está. Ou seja, detalhe, Agar chorou alto, mas Deus ouviu a voz do menino. Perceba aqui uma grande diferença. E o anjo aparece para Agar e diz: olha, Agar, Deus ouviu, foi a voz do menino. Essa sua atitude de deixar o menino lá para morrer, você sendo mãe, não cuidou da criança, isso não é do agrado de Deus. Mas Deus ouviu a voz do inocente. Porque naquele momento ele é inocente, ele está enfermo. Ah, mas Ismael vai se tornar um idólatra, vai assassinar, vai manter relações proibidas, vai haver violência sexual contra outras mulheres. Sim, mas isso é no futuro. Deus não nos julga pelo futuro, Deus nos julga pelo presente agora. Por isso Deus teve piedade e ouviu a voz de Ismael naquele momento. Deus sabia sim o que iria ocorrer na frente, quem Ismael iria se tornar até o dia de hoje. Mas Deus, aqui nesse presente momento, Deus está nos ensinando algo muito importante. Que Deus, se Ele tiver de nos julgar, Ele nos julga pelo nosso presente. Ele não vai nos julgar pelo nosso futuro. Isso aí seria um pré-julgamento. Eu sei que você vai fazer uma cagada muito grande, então eu já vou lhe ceifar aqui mesmo para você não fazer essa cagada. Isso não existe. Deus nos julga por aquilo que fazemos no presente momento. E naquele presente momento, o rapaz acabara de sair da casa de Abraão. Deus ainda estava ouvindo a oração dele. Ele ainda não havia se corrompido. O oposto da sua mãe Agar, que mesmo na casa de Abraão, entenda a mensagem subliminar, Agar, mesmo na casa de Abraão, estava ensinando ideologias para Ismael, dizendo: olha, Ismael, não é da descendência dele que vai vir o Messias. O Messias não veio ainda, ele vai vir ainda. Ou quer dizer, não existe o Messias vai retornar. Ele vai vir ainda porque ele ainda não veio. Ou seja, ela estava ensinando uma ideologia para o seu filho Ismael dentro da casa de Abraão. Então, aqui nesse caso aqui, a culpada é ela. Ou seja, quem estava em pecado era ela. É tanto que no momento que o garoto mais precisava, o que ela fez? Fica aí no arbusto aí que eu te amo muito e eu não vou suportar ver você morrer de sede e de enfermo. Porque aqui não estava com fome. Se tivesse fome, tinha falado do pão. Falou que acabou a água. Ou seja, o rapaz devia estar com muita febre, precisando de água, aí vai morrer sem beber água. Então, aí se afastou. Ou seja, que amor é esse, né? Tem até uma música que fala isso. Acho que é... Se eu não me engano, é Roberta Miranda. Isso aí é para quem tem mais de 40 sabe quem é. Quem tem menos de 40 não sabe quem é. Então, essa é a questão. Então, Deus ouve o menino, ele não ouve Agar. Porque o menino, no presente ali, Ismael, está inocente. Ele está enfermo e está inocente. Então, ele ouve a voz do menino. Aí ele conversa com Agar. Ele fala: não se preocupa não, que pode ficar tranquilo que ninguém vai morrer não. Tá, versículo 17, né? O versículo 17 diz: vai e levanta o menino e mantém sua mão fortemente nele, pois eu farei dele uma grande nação. Mantém sua mão fortemente nele quer dizer, instrua essa criança, porque Agar já estava há muitos anos com Abraão. Desde a primeira saída do Egito, que ela é filha de Faraó, estudamos sobre isso, então ela já sabia muita coisa. Você vê que o grau de entendimento de Agar era tão profundo, ela entendia tanto sobre Deus, que o anjo apareceu para ela, não apareceu para o menino, mesmo o menino sendo inocente. Ou seja, o menino tinha menos entendimento do que era ser Deus, do que era ser um monoteísta, do que a própria Agar.
e Deus aparece para ela como um sinal. O anjo aparece para ela como um sinal. Olha, você tem mais entendimento do que o seu filho. Então, segura na mão dele firme, ou seja, não deixa ele sair do caminho do monoteísmo, de um único Deus. E o que Hagar faz? Ela pega uma das filhas do Egito para casar com o menino. Quem era o Egito da época? Era a cultura mais promíscua, né, indecente e imoral da atualidade, daquela época, né? Da época atual que eles estavam vivendo. Ou seja, o mandamento de Deus para Hagar foi: ó, segura forte na mão do menino, num claro entendimento de que ensina o caminho dele, que ele vai ser uma grande nação. Se você soltar a rédea dele, vai dar no que deu, que está dando hoje, né? E ela faz totalmente o oposto daquilo que Deus fala para ela fazer. E Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. Ela foi encher o odre com água e dando ao menino para beber. Né? Versículo 20 diz: Deus ficou com o menino e ele cresceu. E viveu no deserto, onde se tornou um arqueiro. Ou seja, Deus ficou com o menino até crescer. Ele já está com 17 anos, ou seja, não havia mais o que crescer. Na verdade, refere-se à maturidade, né? Saber o que quer da vida de verdade, né? E ele assentou-se no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma esposa da terra do Egito, que nós acabamos de dizer que o que ela fez. Agora aqui, vamos aqui rapidamente. Vamos aqui mudar a folha das minhas anotações. Deus, o menino tá, já lemos a história, tá. O versículo 22 diz assim. Veja bem, vou ler aqui alguns 3 versículos para nós podermos entrar aqui nesse entendimento. Ó. Foi naquela época Avimelech e seu general Fichol disseram a Abraão: Deus está contigo em tudo que você faz. Ou seja, eles entenderam que Deus estava com Abraão em tudo que ele faz. Estudamos sobre a tradição judaica que jogaram Abraão numa fornalha, lá em Ur-Kasdim, na guerra contra os 5 reis, com Faraó, com ele também, né, com Avimelech. E eles falaram: cara, Abraão, tudo que ele faz, Deus está com ele. Então, para ele pegar essa terra dele aqui, vai ser de uma hora para outra, e expulsar todo mundo vai ser de uma hora para outra. Porque Deus está com ele, tudo que ele faz. O cara lutou com 5 reis e ganhou. Só com 318. Quer dizer, tinha essa preocupação de Avimelech. E Avimelech disse: agora jura-me aqui por Deus que você não agirá falsamente comigo, com meus filhos e com os meus netos, conforme a mesma benevolência que eu fiz para você. Faça a mim e a terra onde você foi um imigrante. Cara, você vê o grau de cinismo que era Avimelech, né? Ele se fazia de doido. Ele disse assim: olha, conforme a benevolência que eu fiz com você, faça a mim. Que benevolência que Avimelech fez para Abraão? O cara tomou a mulher do cara, meu. Que tipo de benevolência é essa? Né? O cara vai, toma a mulher do cara e diz que não é benevolência. E diz que o cara é imigrante lá. Porque ele sabia, todos sabiam que aquela região de Canaã iria pertencer a Abraão. Não pertencia ainda, mas Deus disse que daria a Abraão. Ele diz: olha, aqui você é um imigrante, cara. Chegou aqui ontem.
Ou seja, já querendo segurar a parte dele. Então, olha, jura para mim que você não vai, em outras palavras, não vai me tomar essa terra. Que terra é essa que nós estamos falando? Essa terra é a faixa de Gaza. E hoje é a Palestina, né? E o versículo 24 disse a Abraão, eu juro. Ou seja, Abraão deu a faixa de Gaza, que hoje é a Palestina, de mãos beijadas para Avimeleque. Sem o cara merecer, o cara aprontou com um cara que, né? Acho que das piores coisas foi querer tomar a mulher do cara. O cara pegou aí daí a pouco os pastores dele discutiam direto com os pastores de Abraão e tomavam os posses. Aí o cara aparece com uma dessa, aí eu te fiz uma benevolência, né? Faz uma benevolência comigo também e tal. Pro meu filho, para mim, para os meus filhos e para os meus netos. Ou seja, 4 gerações. Essas 4 gerações elas vão até mais ou menos 4 gerações. 4 gerações vai também até o rei Davi. Seria essas 4 gerações de como é que fala? São 4 gerações, né? Que é os filhos, os netos, os bisnetos, né? São 4 gerações e até Davi, ou seja, a faixa de Gaza. Quando você vai observar, você observa que na conquista do povo, os lugares mais difíceis de ser tomado é justamente essa faixa de Gaza. Por quê? No tempo dos reis e dos juízes. Por quê? Porque Abraão disse que não iria tomar. E Abraão disse, eu juro. E era a palavra de um profeta. Ou seja, então houve sempre uma dificuldade em tomar para si, tomar por herança a faixa de Gaza. Como é até hoje, né? Por que é até hoje? Porque por Abraão ter abrido mão daquele trecho ali para Avimeleque, para os filisteus, para Avimeleque, até hoje a identidade dos judeus, eles não sabem se aquela terra é deles ou não, porque Abraão deu, enfim. Então há essa crise de identidade do povo judeu em respeito à faixa de Gaza, né? Em Deuteronômio diz assim o seguinte, nós vamos continuar, Deuteronômio, em hebraico é Devarim, né? Deuteronômio capítulo 2, versículo 23, diz assim. 2:23 diz assim. Também os Coftorins que saíram de Caftor, que é Creta, destruíram os heveus, os Evim, né? Evim porque Avimele, Evim, né? Av pai, né? E Mele rei, Evim, que é de Avimele, os filisteus, né? De Evim, que habitava em Hazerim até Gaza, até Gaza. E habitaram no lugar deles, ou seja, na época de Deuteronômio, quando havia a conquista do povo de Israel, o juramento de Abraão, ele duraria, no caso, até a época de Davi, o rei Davi. Mas aqui, como nós lemos em Deuteronômio, que esse povo que veio de Creta, eles exterminaram os filisteus, os Avims, né? os Avimeles, né? Filhos de Avimele, né? Avim. Eles exterminaram. Então já não era mais dos filisteus ali. Já era desses outros, que vieram de Creta, né? Eles vieram de Creta e tomaram aquilo lá e exterminaram os filisteus. Ou seja, o juramento de Abraão não é na terra em si, é para Avimele. Se esse povo que veio de Creta exterminou com os filisteus, então, então Israel poderia invadir e tomar de volta a faixa de Gaza, porque era dele, porque o juramento não foi para aquele povo, foi para Avimele. E eles vieram, ou seja, Deus permitiu que eles viessem de Creta e exterminassem os filisteus.
Não foi o povo de Israel, foram eles que exterminaram os filisteus. Então, isso podemos dizer que era a oportunidade para eles ir lá e pegar o que era deles de volta, né? Recuperar o que era deles de volta, mas nós conhecemos a história. Vamos prosseguir. Versículo, nós paramos 25, né? Versículo 26 diz: Abimelech, Abraão então queixou-se a Abimelech sobre o poço que os servos de Abimelech tinham tomado à força. Vamos encerrar aqui a leitura, já estamos bem avançados, para nós já, na próxima segunda, já entrarmos no próximo capítulo, né? Abimelech disse: eu não sei que poderia ter feito tal coisa. Você nunca me disse e não ouvi falar nada a respeito até hoje. Ou seja, ninguém nunca me falou nada. Ou seja, pura mentira de Abimelech. Porque esse Phicol que estava com ele era o ministro das relações. Tudo passava por ele. Ele não saberia de uma situação dessa, logo com Abraão? Então, é tudo mentira de Abimelech. Ele sabia sim da situação, ele só não quis fazer nada. 27. Abraão tomou do rebanho gado e deu a Abimelech. Ou seja, olha, Abraão está cedendo a parte da faixa de Gaza para Abimelech e ainda dá gado para o cara. Então, fizeram um tratado. Ou seja, ele fez um tratado e esse Abimelech não deu nada no tratado. E por que Abraão jurou e fez isso? É porque Abraão, ele só queria paz. Ele não queria confusão com ninguém. O negócio de Abraão é paz, não é treta, não é confusão, não é paz. Mesmo que seja naquele momento, Abraão, mas tu sabe que esse cara, ele tentou tomar tua mulher, tu sabe que os filhos dele é cri-cri, tomaram o poço, tu sabe que vai dar confusão. Não, pode até dar, mas aqui no momento eu quero paz, eu quero sossego, não quero confusão não. Ou seja, ele queria aquela paz momentânea, ou seja, e ele resolveu fazer tudo. Não, mas aí como é que nós vamos fazer um tratado, Abraão? Não, então aqui tem um gado, deixa que eu faça. Deixa que eu faça e o importante é que nós tenhamos paz. O que Abraão não queria era confusão. Ele sempre optou pelo lado da paz. Versículo 28 diz assim: Abraão então pôs 7 ovelhas separadas. Abimelech perguntou a Abraão: qual é o significado dessas 7 ovelhas que você separou? E ele disse: tome estas 7 ovelhas da minha mão como prova que eu cavei o poço. E essa área foi chamada por isso de Bet-sheva, uma vez que os dois fizeram uma promessa ali. E assim fizeram um tratado em Bet-sheva, e o seu general Phicol saíram e retornaram para a terra dos filisteus. Agora é dos filisteus, porque Abraão deu para os filisteus. E plantou ali um Eshel tem uma discussão entre os estudiosos, né? Estudiosos rabínicos, que dizem que Eshel ou era um pomar ou era uma hospedaria. Que Abraão ali plantou esse pomar, né? Ou fez essa hospedaria para os viajantes. E chamou lá o nome de Deus, o Deus do mundo. Abraão viveu na terra dos filisteus muitos dias, ou seja, esse Eshel, ela era esse pomar, as pessoas chegavam cansadas de viagem, Abraão os hospedava ali, dava das frutas, né? Aí dizia para ele: olha, agora coma e agradeçam a Deus do mundo que deu a vocês. Ele falou assim, mas eles falavam: mas que Deus de mundo que deu, né? Foi você que deu para nós. Não, aí Abraão começava. Aí Abraão já achava uma brecha para falar sobre Deus, e dessa maneira ele falou sobre Deus em toda aquela região, usando essa estratégia. Hospedava as pessoas, dava um alimento bom, e depois ele falou assim: agora agradeça a Deus, e explicava quem era Deus, o Deus do mundo, do universo, que cria todas essas coisas.
Agora aqui tem um ponto interessante que nós, já para encerrarmos, sobre essas 7 ovelhas que ele deu para provar que ele cavou o poço. Essas 7 ovelhas foi o seguinte. O que é que Abraão deu aí naquelas 7? Não foram só aquele significado de 7 ovelhas, ele vai muito além, porque essas 7 ovelhas elas trazem consequências. Por quê? Porque 7 ovelhas foram 7 guerras que os filhos de Israel tiveram com os filisteus e perderam. Foram 7 filhos de Israel que os filisteus mataram, né? Os 7 justos. Também foram 7 meses que a Arca da Aliança ficou em poderio dos filisteus. Tudo isso através dessas sete ovelhas. Ela traz esse significado, esse entendimento. Então, na aula que vem, iremos falar no capítulo de número 22. O capítulo de número 22 é muito interessante, por quê? Porque ele fala da aflição de Abraão. Vamos trazer a palavra em hebraico e seu significado. Por quê? Foi a mesma coisa que aquele paralelismo que nós trouxemos ali na história de Ismael. É pelo seguinte: por que Deus pede Ismael? Ou pede Yitzhak para que seja sacrifício? É pelo seguinte: é como se Deus dissesse a Abraão: Abraão, eu dei a terra para você e ela vai ser herança para seu filho. Já que você não quer a terra e deu ela de graça para outra pessoa, então me devolve seu filho de volta. Para que você quer o filho se você está dando a terra para outras pessoas? Se o objetivo de Isaac vir para a terra era que ele herdasse a terra, e agora você dá a terra para outras pessoas, então não faz sentido ele estar aí. Então, me devolve Isaac. Ou seja, foi uma aflição para Abraão. E esse é o auge, podemos dizer assim, o auge da história de Abraão, que é levar Isaac em devolução a Deus. Porque, na verdade, o sacrifício, o que é o sacrifício? O sacrifício é uma devolução a Deus. Isso é o significado literal do sacrifício. Ou seja, você faz um plantio, o plantio dá muito bom, aí você, em sacrifício, o que é que você faz na época, né? Você levava uma parte em sacrifício a Deus. Isso era a maneira de se comunicar. Tanto faz ser judeu, monoteísta, como os pagãos. Isso era um entendimento natural do ser humano. E fazer sacrifício aos deuses, a Deus, né? No caso, isso é o sacrifício. Você devolver a Deus uma parte daquilo que ele já lhe deu em sacrifício. Ou seja, Abraão teve a terra e Deus deu Isaac para que herdasse a terra. A partir do momento que ele começar a abrir mão da terra, Deus disse: olha, você não precisa mais de Isaac. Se o motivo de Isaac vir ao mundo é para que possa herdar a terra, você está dando para outro, então me devolve o que é meu. Né? É mais ou menos nesse sentido que nós vamos entrar no capítulo 22. Espero você lá. Segunda-feira, a partir das 7h20, 7h30, por aí mais ou menos, estaremos aqui trazendo o estudo do capítulo de número 22. Lembrando a você, vai estar muito interessante, muito bom. Não perca, próxima aula, segunda-feira, hein? Espero você lá. Então, fique bem, fique em paz, fique com Deus e tenha uma boa noite.